Hello, my students! Good morning, good afternoon or good evening, dependendo de qual horário que você está assistindo esta aula. Eu sou o professor Fábio e hoje vamos continuar nossa aula de modais. Desta vez nós vamos falar do first... Modais não, acabei até confundindo as aulas. Vamos falar sobre condicionais, dessa vez o first conditional. Eu sei que eu já tenho uma aula com os 3 condicionais, first, second e third conditional. Mas eu quero trazer para vocês uma aula sobre conditional separados, uma para o first, uma para o second e uma para o third. E também uma para o mixed e alguns casos assim, pelo seguinte. Primeiro porque eu acho que a aula dos 3 condicionais ela é muito longa. Não que essa não vai ser também bastante longa, mas eu acho ela muito longa e explica muito pouco. Em segundo lugar, eu acho que é interessante que a gente reveja alguns conceitos básicos dos conditionals e também para explicar melhor como que opera cada um. Além disso, eu não vou explicar, por exemplo, estruturas básicas de inglês, porque eu já pressuponho que você que está assistindo essa aula já sabe. Caso você não saiba, sugestão minha, assista ou dê uma estudada em Simple Future. Eu tenho uma aula de Simple Future aqui, no caso é com o eu. Assista também alguma aula sobre Present Simple, que eu também tenho uma aula sobre isso, porque você vai precisar. Também recomendo, embora não seja essencial para entender isso daqui, a minha introdução aos conditionals, que é a primeira aula de condicionais, que eu vou falar do zero conditional, do condicional com o imperative, que algumas pessoas consideram também como parte do first conditional. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso mais para frente. E, em primeiro lugar, vamos discutir um pouco da questão do conditional antes de eu falar na aula. Por que que eu estou falando, estou insistindo tanto na questão do conditional? Em primeiro lugar, porque conditional ou condição, nós temos algo muito parecido no português, que é o nosso se. Se uma coisa acontecer, outra acontecerá em seguida. Isso é fácil, se a gente associar. Então, se eu dissesse em português, se eu acordar mais cedo, chegarei no horário. Ou chego no horário. Aí, no caso, eu tenho presente com ideia de futuro. Em inglês não é muito diferente isso. Só que eu tenho um problema. No inglês, as estruturas de condicionais elas são fixas de acordo com a ideia que você quer passar. E a gente já vai ver daqui a pouco isso. E além de elas serem fixas de acordo com a ideia que você quer passar, em inglês nós também temos um outro problema relacionado a condicional, que é o seguinte. Quando a gente lida com primeiro, segundo, terceiro condicional que seja, nós não estamos lidando obrigatoriamente, isso que é um grande erro quando a gente vai estudar condicional, que são só esses condicionais no inglês. Bem da verdade, gente, condicional em inglês não é uma coisa tão fixa quanto a gente faz parecer. Eu estava até revendo uns materiais que eles dão uns exemplos ótimos. Eu recomendo, inclusive, para quem quer se aprofundar muito em estrutura de gramática e língua inglesa, o livro Grammar Scam, lá da Cambridge. Ele tem umas estruturas de uso muito legais, eu uso muito com referência quando eu preciso fugir um pouco do gramatiquês que a gente vê em livros mais teóricos e também da nossa aula mais convencional. E continuando, por que eu estou falando sobre isso daí? Porque não comecei a dar aula sobre conditionals. Para vocês entenderem que quando a gente fala de first, second e third conditional, nós estamos falando de algumas estruturas mais comuns, mas não tem só isso. Vocês verão esses 3 condicionais, então a aula de hoje do first, vocês estão lá do second e do third, e vocês verão os condicionais mistos, condicionais com verbo modal, que a gente tem algumas particularidades aqui, e também alguns condicionais fora disso. Então, bora começar? Então vamos lá, nós temos nossa aula de first conditional agora. E para nós começarmos então a falar do first conditional, a gente primeiro precisa entender o conceito de sentença condicional. Em todos os meus PowerPoints ou em todas as minhas aulas de conditional, eu vou trazer sempre essa introdução, porque eu não sei se vai ser a primeira vez que você está assistindo a aula de conditional, eu não sei se você assistiu as anteriores, então essa introdução sempre vai constar nos 3 conditionals. O que a gente chama de sentença condicional ou de conditional é
eu tenho uma coisa que acontece, uma ação, que para que ela vá acontecer, eu necessito estabelecer um evento, uma causa anterior. Aí é o nosso se. Para isso, nós vamos dividir em inglês em 3 categorias distintas. O first conditional, que nós chamamos também de condicional realista, ou seja, aquilo que tem alguma chance de acontecer. O unreal conditional, por que ele é irreal? O segundo condicional, porque ele não tem chance de acontecer, pelo menos não agora. E o past unreal é aquilo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Normalmente é o contrário. Aconteceu ao contrário, que seria o terceiro condicional. Em geral, a gente entende que o terceiro condicional é muito parecido estruturalmente com o nosso modo subjuntivo no português, inclusive. É o se eu tivesse saído mais cedo, eu teria chegado no horário na escola. O que, na verdade, acontece quando eu digo isso? Eu não cheguei no horário. E o segundo condicional, só estou trazendo uma ideia para vocês em português. E depois das estruturas eu vou conversar melhor com vocês nas respectivas aulas. Se eu digo, por exemplo, assim, em português, se eu ganhar na loteria, ou se eu ganhasse na loteria, viajaria ou viajarei pelo mundo todo. Quer dizer, eu não ganhei na loteria e muito provavelmente não vou ganhar tão cedo. Mas não é uma coisa impossível. Mas não é possível nesse momento, na minha realidade agora. E aí, tudo que a gente vai situar, o que nós chamamos de condicional, é colocar na chamada if clause. If clause é onde está a condição. Então guardem bem isso. A if clause é onde eu coloco a condição. E o que eu vou colocar depois da if clause é a minha result clause. E agora vamos a um macetezinho na parte escrita. Normalmente, quando eu vou usar o if clause, eu começo com a minha condição. If I wake up early, I get at the school before 7, por exemplo. Ou at time, ou just in time. Então quer dizer o quê? Se eu acordar cedo, se eu levantar cedo, eu chego no horário, eu chego antes das 7. Então assim, sempre eu vou ter um if clause e eu vou ter um result clause. Se eu começar pelo meu if clause, meu result clause é separado com uma vírgula. Se eu começar com meu result, por exemplo, I get at school at time if I wake up early. Se eu coloco desse jeito, eu não coloco vírgula na escrita. Mas eu vou mostrar alguns exemplos para a gente poder situar isso. Mas eu tenho que ter esse if clause. Eu posso substituir por outra palavra, por outra coisa? Geralmente não. É aqui uma coisa que o inglês ele tem um pouco de dificuldade com relação ao português. Há poucas palavras que entram no lugar do se. A não ser, por exemplo, como nós vimos na aula sobre o zero conditional, o if pode ser substituído por when, porque como é uma coisa que acontece, aí não é uma questão de se, mas quando a condição for ativada. Então, quando ela for ativada, outra coisa vai acontecer. Então é basicamente isso. E aí é que é importante a gente situar o nosso if clause. E aí, nós temos o chamado first conditional. O que é, afinal de contas, o first conditional? Quando eu tenho uma condição que ela é real. Ou seja, existe uma chance de acontecer. Eu estava vendo, inclusive, num material que eu pesquisei, na hora que eu fui rever, como que eu explicava isso para essa aula, e eu acho que o material ele colocou uma coisa muito didática. Existe uma chance de 50% de socorrer, e quando isso for satisfeito, 100% das vezes o resultado vai dar certo. Então é uma certeza. Então quer dizer, a condição ela não está estabelecida ainda. Ou melhor dizer, ela não está concretizada, porque senão não seria condicional, seria um present simple, na melhor das hipóteses. Uma rotina, uma coisa do tipo. E a estrutura é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho meu if clause no presente simples e o meu resultado no futuro. E calma lá,
vai ser sempre assim, na maior parte das vezes. Eu não vou colocar aqui outros modais que podem acompanhar, como could, como can, como should, como must, porque eu tenho uma aula só para modais com if clause. E eu acho que é mais fácil explicar onde que os modais entram, porque quando nós começamos a explorar com outros modais, a gente tem possibilidades de uso. Inclusive muda um pouquinho a ideia de acordo com o modal. Então é melhor deixar isso para uma aula específica. Mas saibam que você pode substituir isso por can, por should ou por must. Ou qualquer coisa que dê ideia de futuro. If it rains, I won't go to the park. Se chover, eu não irei ao parque. Então o que acontece nessa situação? Eu estou dizendo que, em caso de ocorrer alguma chuva, no caso de eu perceber que está chovendo, eu não vou para o parque. E isso que é importante a gente pensar um pouquinho. Se chover, eu não vou para o parque. Se não chover, eu irei. É simples. E se eu inverter, I won't go to the park if it rains. Então note que aqui, nessa sentença if I won't go to the park, é a minha result clause, ou a minha consequência, o meu resultado. Este meio aqui, eu começar pelo resultado e depois apresentar a condição, é considerado formal no inglês. Então ele é menos usado, ou melhor dizendo, é usado com frequência um pouco menor do que a gente viu anteriormente. Aí vamos para mais um exemplo. She'll miss the bus, ela perderá o ônibus, if she doesn't leave soon. Se ela não for embora logo. Então eu estou dizendo que ela vai perder o ônibus se ela não for embora logo. She'll miss the bus if she doesn't leave soon. Ou, if she doesn't leave soon, she'll miss the bus. E aqui, notem que, se eu começar com o if clause, eu obrigatoriamente preciso colocar a vírgula. Então a gente não pode esquecer, isso é de extrema importância, se eu coloco isso, eu não posso esquecer isso daqui, ó. Isso jamais eu posso esquecer. Então, se eu coloco if she doesn't leave soon, se eu começo com este if clause, eu tenho que colocar essa vírgula. E, gente, não esqueçam, eu sei que para muito aluno é difícil, eu sei que para muita gente nessa época de internet, na hora de escrever frases em inglês, mas não esqueçam desse ponto aqui. Exceto quando a gente está em ambientes mais rápidos, tipo WhatsApp ou coisa do tipo, evita esse tipo de coisa, tá? Eu peço por gentileza. E aí, então, prosseguindo, I'll phone you if I have time. Eu ligarei para você se eu tiver tempo. Se eu não tiver, eu não vou ligar. Se eu inverter, se eu colocar na ordem mais comum, if I have time, I'll phone you. Então, eu acho que isso aqui é bem tranquilo. Mas agora, vocês podem perguntar, beleza, eu posso usar o be going to? Afinal de contas, eu também aprendi em algum momento, e também tem uma aula sobre isso em algum lugar, que o be going to também é futuro, junto com o will. Pode. E ele vai ter exatamente o mesmo significado. O que acontece com o be going to aqui? Vamos imaginar que o be going to, ele enfatiza o resultado futuro. Então aquele não é um futuro imediato, um futuro mais próximo, um resultado mais próximo, porque quando a gente lida com condição, eu não estou lidando com coisas que acontecerão de fato. Eu estou lidando com coisas que são possíveis de acontecer em algum momento. Então por isso que eu chamo isso de primeiro condicional. Então quando eu digo I'm going to buy a new car next year if I have enough money. Então, veja bem, eu vou comprar um novo carro ano que vem. Cuidado, não é I'm going to buy, não é eu estou indo comprar, até porque isso aqui ficou um gerundismo bem feinho. Eu vou comprar, eu comprarei um carro novo se eu tiver dinheiro suficiente. Se eu não tiver, eu não vou comprar. Então eu poderia escrever I will buy a new car
next year if I have enough money. Mas eu não estou enfatizando o que vai acontecer no futuro. É só essa a diferença. E aí temos o seguinte. Beleza. O first conditional e o zero conditional não são parecidos, então, porque na prática o first conditional também é uma coisa que com certeza vai acontecer. E aqui, antes da gente prosseguir, deixa eu também colocar para vocês dois problemas do first conditional e do zero. Primeiro, nem todo mundo, nem todos os teóricos de gramática em língua inglesa assumem a existência de um condicional zero. Muita gente joga tudo dentro de first, porque são coisas que são possíveis. Em segundo lugar, muita gente nem assume a existência de um condicional como o first, porque ele não se baseia numa condição, ele se baseia numa coisa que depende muito mais do tempo do que da condição em si. O que eu assumo, eu, professor Fábio? Zero and first conditional are very close, but are too close. Quer dizer, eles são próximos, mas não tão próximos assim. Conceitualmente, eles são um pouco diferentes. Então, no zero conditional, tanto o result quanto o if tem que estar no presente. Foi o que eu expliquei na aula de zero conditional. A exceção é quando eu vou dar ordens. Aí um deles, no caso, o result clause vai estar no imperativo. Essa é a única diferença. Que na verdade não é bem zero conditional. Aí você pode colocar no first se for o caso. E no zero conditional, a gente está falando de coisas que elas costumam acontecer. E essa é, acho que, a principal diferença. No zero conditional, não são coisas que podem acontecer, que têm possibilidade de acontecer. São coisas que acontecem. Já no first, são coisas que são possíveis de acontecer. Não são coisas que acontecem sempre ou coisas que são verdadeiras o tempo todo. Vamos ver aqui alguns exemplos. If it doesn't rain for a long time, the earth gets very dry. If it doesn't rain for a long time, the earth will get very dry. Parece que é a mesma coisa. Se eu imaginar assim, vamos pensar, if you need a single translation to understand these phrases, take a look. Se não chover por muito tempo, a terra ficará muito seca. E se não chover por muito tempo, a terra ficará muito seca. A terra fica e ficará. No primeiro, eu estou falando que, no geral, se não chover, a terra fica seca. Quando eu falo no segundo, eu estou falando que, em caso disso acontecer, esta terra, a terra vai ficar seca. Então, não estou falando da possibilidade, estou falando, no caso do segundo, falando de uma possibilidade. Se, por exemplo, lá fora não chover, a terra vai ficar muito seca. Para eu tirar a minha dúvida, para ficar um pouco mais fácil, o zero conditional ele permite substituir o if pelo when. Coisa que o primeiro não me permite substituir. When é o quando. Quando não chove por um longo período de tempo, por muito tempo, a terra fica muito seca. Então eu estou falando, na verdade, de uma coisa que sempre acontece. No caso do segundo, eu estou falando de uma coisa que tem a possibilidade de acontecer num determinado momento, em determinado lugar, numa determinada situação. Embora sejam muito parecidos, em inglês eles não são exatamente a mesma coisa. E isso é importante que a gente pense, porque para nós é muito igual isso. E teoricamente você poderia usar qualquer um deles também, não muda muito informalmente falando, mas não são a mesma coisa, você não se refere à mesma coisa. No caso do primeiro, when it doesn't rain for a long time, the earth gets very dry, you try to say that it's a general truth about rain and drought. Então, quer dizer, você está falando de uma coisa que é uma verdade geral entre chuva e seca. Do you understand? Or could you understand? Vocês conseguiriam entender? Vocês podem entender isso? Já o segundo, não. Eu estou falando de uma coisa que ela é factual, que ela é pontual.
E a última parte, que é também uma coisa do first conditional. O first conditional, ele permite que eu utilize o unless. O unless, ele é o que nós vamos chamar em português de a menos que. Ele entra no lugar, então unless equivale ao nosso a menos que. Então vamos ver aqui, this example. I don't pay you if you won't provide me the goods. Eu não vou te pagar, eu não te pagarei se você não trouxer as mercadorias. Eu acho que é bem justo. Só que eu posso usar uma outra forma para me comunicar, que é usando o unless. O unless, ele substitui qualquer if clause na primeira condição. No second e no third você não pode usar isso aqui, não faz o menor sentido. Por um unless, e você vai transformar essa negativa numa afirmação. Porque, nesse caso, é que nem se dizer no português assim, eu não vou te pagar se você não trouxer a mercadoria. A mesma coisa que eu dizer em português, eu não vou te pagar, exceto se você trouxer a mercadoria, a não ser que. Então, este unless quer dizer, exceto, a não ser que. Então, quando você tiver o if com sentido de exceto ou a não ser que é a maior parte, no caso, quando você tiver uma negativa, você pode substituir o if clause pelo unless mais a frase na afirmação. Vamos ver aqui alguns exemplos para ilustrar isso. I don't pay you if you won't provide me the goods. Eu não vou pagar, eu não te pagarei, eu não te pago se você não trouxer as mercadorias. Or, I don't pay you if you unless you provide me the goods. Eu não vou te pagar até que você traga para mim as mercadorias. Vamos ver alguns outros exemplos. If you don't study, your grades will be lower. Se você não estudar, suas notas ficarão mais baixas. Unless you study, your grades will be lower. A menos que você estude, suas notas ficarão baixas. Então, notem que o unless tem significado if don't, ou if not, como eles colocam aqui, porque é a forma negativa. E não importa a posição que o if clause tiver, você altera normalmente. E isso daqui serão sempre frases afirmativas com ideias negativas, ou de negação. If you don't call him, he will not come to the party. Se você não ligar para ele, ele não virá para a festa. Unless you call him, he will not come to the party. A menos que você chame ele, que se ligue para ele, ele não virá para a festa. Então, a gente sabe que essas são as substituições. E prosseguindo, porque acho que o PowerPoint travou. Bom, não travou. Entretanto, unless não pode ser usado sempre no lugar do if clause. A gente tem uma limitação aqui. E essa limitação não aparece em todos os curse books. Olha que coisa interessante. Se o meu if clause tiver a ideia de uma justificativa, ou ele puder ser substituído por um because, eu não utilizo unless. E vamos a alguns exemplos aqui para ilustrar. I will get 7 o'clock if my bus doesn't come later. Eu chegarei às 7 horas em ponto se meu ônibus não chegar tarde. Eu posso usar o unless aqui? Vamos pensar, será que eu posso? Será que eu não posso? E a minha resposta é sim. Por que eu posso usar aqui? Qual a razão, qual a justificativa que eu posso usar no meu ônibus se eu chegar tarde e tudo mais? Porque nessa situação eu tenho um if not com a ideia de exceção. Então, I will get 7 o'clock. Eu chegarei às 7 horas, exceto se meu ônibus chega tarde. Unless my bus comes late. E aí não se esqueçam, gente, toda vez que você fizer a versão da frase negativa para afirmativa, como é present simple, os sujeitos e os verbos têm que acompanhar.
Agora, vamos ver o nosso último exemplo aqui. My boss will fire me if I'm not at home before 10 a.m. Meu chefe irá me demitir, ou me demitirá, se eu não estiver em casa antes das 10. Vamos imaginar isso porque a pessoa, sei lá, ela trabalha em casa, ou coisa do tipo. Bem, quando eu pego aqui before at home, isso é uma justificativa. Meu chefe me demitirá por causa disso. Se eu colocar o unless, eu troco completamente o significado dessa frase. Se eu colocar my boss will fire me unless I am at home before 10 a.m., meu chefe me demitirá a menos que eu esteja em casa antes das 10, não é por isso. Na verdade, você tem que estar em casa antes das 10, porque se você chegar depois, você será demitido. Então você não pode usar um unless aqui. Na verdade, eu estou querendo dizer, você não pode chegar tarde, senão ele vai te demitir. Então, nesse caso aqui, eu não posso usar o unless. Exceto se eu estiver em casa me demitirá, então não posso. Aqui não posso porque é um because, é uma causa para ele me demitir. A minha demissão ocorrerá por conta de eu chegar atrasado, ou chegar depois das 10. Então, gente, basicamente é isso. A nossa aula sobre First Conditional. E espero que vocês tenham aproveitado. Vocês vão perceber que essa aula está mais comprida do que a dos três condicionais juntos, mas tem muito mais informação e muito mais coisas. Então, eu retomo. Reestudem Simple Future com eu. Reestudem Present Simple. E todas as formas com S, ES e tudo mais. E só para a gente retomar aqui, só para a gente revisar. First Conditional é sempre o if clause no presente e sempre minha conditional clause, meu result clause no futuro. Ou qualquer coisa que me passe ideia de futuro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos encontraremos na nossa próxima aula.